Que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos, sejam todos bem-vindos. Uma grande alegria tê-los conosco em nossa escola bíblica. Obrigado por estarem com a gente nesta oportunidade. Damos início à nossa escola bíblica da Igreja Adventista da Promessa de Vila Maria, em nome do Senhor Jesus Cristo, convidando a Tatiane para a nossa oração inicial. Oremos juntamente com ela. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais um sábado para estudar a Palavra de Deus. E nós temos que ser gratos pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra. Então, nesse momento, eu vou fazer uma oração para dar início à escola bíblica. Eu peço que os irmãos orem junto comigo. Senhor Jesus, Deus tremendo, Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade, Pai, de aprendermos a Tua Palavra, Senhor. Obrigado pela Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Nada tem nos faltado, Senhor. Nada tem nos atingido, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos dado saúde. O Senhor tem nos dado paz, Senhor. Em meio a esse caos, o Senhor tem cuidado de todos nós. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Cuida dessa nação, Senhor. Cuida do Brasil, cuida do mundo, Senhor. Abençoe, Senhor, para que as pessoas acreditem, confiem em Ti e descansem em Ti, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, Senhor. Que nós tenhamos, Senhor Jesus, sede, Senhor Jesus, de buscar o Senhor, a Tua Palavra, Pai. Obrigada por essa oportunidade maravilhosa, Pai. Amém. Amém. Muito obrigado, Tatiane. Que o Senhor continue abençoando sua vida. Cantemos agora o hino inicial da nossa escola bíblica. Amém. Glória a Deus. Que hino lindo. Vamos ao estudo de nossa lição bíblica de hoje. Nós estamos estudando a série de lições bíblicas com o tema
um só povo, estudos sobre a unidade cristã. E hoje iremos estudar a 12ª lição desta série, que tem como título Promessistas de Mãos Dadas. E o objetivo da lição de hoje é apresentar as convicções bíblicas que estão na base da unidade denominacional da Igreja Adventista da Promessa. O nosso texto base está em Atos, no capítulo 5, e os versículos 38 e 39, que dizem assim: Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas, se é de Deus, não podereis destruí-los. A nossa introdução. A Igreja Adventista da Promessa que tanto amamos é resultado de uma oração feita com fé. Ela nasceu no Nordeste brasileiro, por graça de Deus, no dia 24 de janeiro de 1932, num domingo à tardezinha. Somos uma igreja de origem pentecostal. Aliás, diga-se de passagem, a primeira igreja pentecostal genuinamente brasileira, que sempre teve como uma das suas marcas a valorização do estudo da Palavra de Deus. Uma marca registrada na Igreja Adventista da Promessa é o seu apego ao estudo da Palavra de Deus. Nós somos parte do povo de Deus na terra. Como denominação, temos as nossas convicções bíblicas que nos fazem ser promessistas. E na lição de hoje, faremos uma apresentação resumida dessas nossas convicções bíblicas. Avaliando o tema de hoje. Conforme afirmamos em nossa última lição, na lição do sábado passado, uma denominação é uma associação de igrejas unidas por suas convicções bíblicas. O que nos faz uma denominação, a despeito das nossas diferenças estilísticas, quanto à nossa liturgia, quanto aos sotaques, às culturas regionais, aos diversos ministérios e por aí vai. A despeito de todas essas diferenças, o que nos faz uma só denominação é a nossa fé, ou seja, o conjunto de crenças que nós professamos. São os nossos dogmas, as nossas doutrinas. Pois bem, que crenças, que dogmas, que doutrinas são estas que dão norte para a caminhada do povo promessista ao longo da sua história? Bem, para melhor entender, nós dividimos a explicação da lição de hoje em 4 áreas. Falaremos sobre nossas crenças sobre a salvação, no que diz respeito à nossa soterologia, as nossas crenças sobre a igreja, a nossa eclesiologia, as nossas crenças sobre a vida cristã, sobre o processo de santificação e ainda as nossas crenças sobre o futuro. Vamos ver agora cada uma delas. Nossas crenças sobre a salvação, a nossa soterologia. Antes de tudo, é importante registrar que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Só cremos como livro inspirado na Bíblia Sagrada. A Igreja Adventista da Promessa não tem nenhum outro livro como supostamente inspirado por Deus. Nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Pois bem, tendo a nossa doutrina da salvação baseada na Bíblia, nós cremos na salvação pela graça. De acordo com a Escritura, o Deus triuno criou todas as coisas pelo seu poder e para a sua glória, inclusive o ser humano. Contudo, um dia o ser humano pecou e se afastou do Criador, trazendo-lhe consequências terríveis. Porém, de acordo com a Escritura,
Deus havia decidido salvar o ser humano antes mesmo de criá-lo, lá na eternidade. A salvação é, portanto, um plano redentivo, elaborado pela Trindade para resgatar o ser humano dos efeitos do pecado. Esta restauração é possível por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Somos salvos pela graça, tão somente pela graça. Não é pelo que fazemos, não é pelo que deixamos de fazer. Somos salvos por conta da misericórdia divina. Muito bem. No que diz respeito ainda à salvação, a nossa crença sobre a salvação, cremos na salvação pela graça e cremos na eleição baseada na presciência divina. Quando a salvação de alguém começa? Lá na eternidade, com base na presciência de Deus, com base no conhecimento antecipado que Deus tem de todas as coisas. Deus sabia os que aceitariam a salvação e os elegeu mediante o seu conhecimento antecipado de todas as coisas. E como os eleitos são conhecidos? Eles são aqueles que respondem positivamente ao chamado do Evangelho por meio da pregação. Viram as costas para o pecado em arrependimento e depositam sua fé em Jesus Cristo, sendo regenerados, justificados, adotados como filhos, santificados, e estão em processo de santificação, guardando por amor os mandamentos de Deus. No que diz respeito à doutrina da salvação, nós cremos ainda na necessidade da perseverança cristã. Até o fim, nós somos instados pelas Sagradas Escrituras a que permaneçamos neste caminho, até o dia da glorificação, quando Cristo voltar. Desta forma, os cristãos podem perder a salvação? Sim, eles podem, pois os cristãos não perderam a sua liberdade. Eles são livres e por isso mesmo eles podem se apostatar. A apostasia é a única forma de um salvo perder a salvação. Mas pode se apostatar. Por isso há a necessidade da perseverança cristã. Muito bem. Após termos visto nessa primeira parte um resumo daquilo que cremos como adventistas da promessa em relação à nossa soterologia, ou seja, a doutrina da salvação, vejamos agora o que cremos em relação à nossa eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja. Nossas crenças sobre a igreja. Em relação à definição, podemos afirmar que igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus em missão no mundo. Sobre sua missão, a igreja existe para adorar a Deus, anunciar o Salvador, aparelhar os santos, amparar os necessitados e alimentar a esperança. Sobre os ordenados da igreja de Cristo, o Novo Testamento apresenta dois tipos: os presbíteros e os diáconos. Os presbíteros, também denominados bispos, foram chamados para apacentar a igreja, e os diáconos, chamados para servir a igreja frente às questões materiais e estruturais. Sobre as ordenanças, cremos que o Novo Testamento apresenta 3 ordenanças: o batismo, o lava-pés e a ceia. O batismo é a profissão pública de fé. O batismo deve ser realizado em nome da Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tem que ser por imersão, daí a palavra batismo, bapto, que significa imergir. E para os que possuem condições de professar a sua fé em Cristo, para aqueles que têm condição intelectual e espiritual de aceitar
Jesus, de responder positivamente à graça ofertada por Deus. Não pode ser criança neste caso. Uma segunda ordenância é o lava-pés. É a cerimônia de humildade, que também nos lembra a humilhação do próprio Cristo, que sendo Deus, se fez homem, para morrer por nós em morte de cruz. Temos ainda uma terceira ordenância, que é a ceia do Senhor, que é um memorial da morte de Cristo, e os seus componentes são dois: o pão e o vinho. Quando participamos da ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Olhamos para o passado, olhamos para o presente e olhamos para o futuro. Sobre a manutenção da igreja, cremos que ela deve acontecer por meio dos dízimos e das ofertas. O dízimo é a entrega voluntária de 10% das receitas. O dízimo existe antes mesmo da lei existir. O dízimo já era praticado pelo povo de Deus, já era uma prática comum no povo de Deus. E o dízimo, essa prática continua sendo vista no Novo Testamento. O próprio Cristo ordena que o dízimo deve ser devolvido. Isso está em Mateus 23, no versículo 23. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós encontramos a ordem de dizimar. As ofertas, por sua vez, são contribuições feitas de modo voluntário e de acordo com as posses de cada um. O dízimo é 10% das receitas e a oferta é de acordo com as posses de cada um. Muito bem. Em resumo, é isso que nós acreditamos a respeito da doutrina da igreja. Após termos visto, na primeira parte da nossa lição, um resumo daquilo que cremos em relação à doutrina da salvação, e nesta segunda parte, termos visto um resumo daquilo que cremos em relação à doutrina da igreja, vejamos agora um resumo daquilo que cremos sobre a prática da vida cristã, aquilo que nós devemos fazer no dia a dia, neste processo de santificação, as nossas crenças sobre a vida cristã. Podemos destacar 10 pontos de nossa crença que fazem parte da vida cristã. Em primeiro lugar, nós cremos nos dons espirituais. Cremos que todo cristão recebe dons espirituais para servir a igreja de Cristo. Como as Sagradas Escrituras nos ensinam que os dons são distribuídos para a igreja, nós entendemos que todos da igreja, todos aqueles que fazem parte da igreja, todos têm pelo menos um dom. Em segundo lugar, nós cremos no batismo no Espírito Santo. Nós cremos que o batismo no Espírito Santo é uma capacitação de poder para testemunhar para testemunhar de Cristo, da salvação em Cristo. E nós cremos que a evidência do batismo no Espírito Santo são as línguas estranhas. Em terceiro lugar, nós cremos na dieta bíblica. Glorificamos a Deus com aquilo que comemos, com aquilo que bebemos. E para que Deus seja glorificado em nosso corpo, nós comemos certas comidas e não comemos certas comidas. Nós ingerimos certas bebidas e outras não. Nós seguimos a dieta apresentada na Escritura, Levítico 11 e Deuteronômio 14. Em quarto lugar, cremos na vigência da lei de Deus e na sua distinção. Nós cremos que a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, deve ser obedecida pelos cristãos integralmente. Todos os 10 mandamentos, por cristãos de todos os tempos e em todos os lugares.
não para que eles sejam salvos, mas como um sinal da salvação, um sinal de obediência neste processo de santificação. A lei moral, em vigor, e deve ser obedecida pelos cristãos integralmente. Já, obviamente, que aquelas leis rituais, as leis civis que estão registradas no Antigo Testamento, nós entendemos que nós não estamos mais obrigados em obedecê-las. Elas não são mais obrigatórias para nós. Em quinto lugar, nós acreditamos que o sábado é o dia de descanso. Como um dos 10 mandamentos, o 7º dia da semana, isto é, o sábado, deve ser guardado como um dia de descanso e de adoração. Esse dia nos lembra a cada semana o descanso eterno. Em sexto lugar, nós acreditamos na sã doutrina. A doutrina verdadeira deve ser ensinada e deve ser defendida pelos cristãos. Em sétimo lugar, nós cremos na oração e também nós cremos na cura divina. Cremos na eficácia da oração e que Deus continua realizando curas de acordo com a sua soberana vontade também em nosso tempo. Em oitavo lugar, nós cremos no casamento e na família. Cremos que o casamento deve ser o parâmetro da criação. Isto é, deve ser monogâmico, deve ser heterossexual, deve ser exclusivo, deve ser público, deve ser físico e deve ser indissolúvel, de acordo com Gênesis 2 e o versículo 24, e que cada membro da família possui papéis bem definidos dentro desta sociedade familiar. Em nono lugar, cremos que devemos ser submissos às autoridades religiosas e também às autoridades civis, desde que elas não nos obriguem a desobedecer à vontade de Deus. E, finalmente, em 10º lugar, cremos que Jesus morreu em uma quarta-feira e ressuscitou no fim do sábado. E aqui fica uma orientação para quem quiser entender um pouquinho mais. Dê uma lida lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todas as vezes que esses evangelhos falam sobre a ida das mulheres ao sepulcro de Jesus, todas as vezes que elas chegam lá, Jesus já havia ressuscitado. Cremos, portanto, que Jesus morreu numa quarta-feira, ressuscitou no final do sábado, cumprindo sua predição de ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra, conforme está registrado em Mateus, no capítulo 12 e no versículo 40. Muito bem. Após termos visto, na primeira parte do nosso estudo, um resumo daquilo que cremos em relação à doutrina da salvação, na segunda parte, um resumo daquilo que cremos em relação à doutrina da igreja, e na terceira parte do nosso estudo, um resumo daquilo que cremos sobre a prática da doutrina cristã, veremos nesta quarta e última parte um resumo daquilo que cremos sobre as doutrinas das últimas coisas, a nossa escatologia, as nossas crenças sobre o futuro. Dentro da nossa confissão de fé sobre as coisas futuras, iremos elencar 4 pontos. Em primeiro lugar, sobre o destino dos mortos. Não cremos em um estado intermediário consciente. Quando uma pessoa morre, ela vai para a sepultura em um estado de inconsciência. É o que está lá em Eclesiastes 9, verso 5. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Por isso,
Quando uma pessoa morre, repito, ela vai para a sepultura em um estado de inconsciência e na sepultura ela fica aguardando a ressurreição. Se ela for justa, ela fica aguardando a ressurreição dos justos. E se for ímpia, ficará aguardando a ressurreição dos ímpios, depois do milênio. Não cremos na imortalidade da alma. Em segundo lugar, vejamos o que cremos sobre a segunda vinda de Cristo. Cremos que Jesus Cristo voltará novamente a esta terra. Não sabemos quando será a sua segunda vinda, mas alguns sinais nos foram apresentados para ficarmos alertas. Tais sinais foram chamados por Cristo em Mateus 24, no sermão profético de princípios das dores. Lá, narra a imagem de uma mulher em trabalho de parto. A ideia é que todos esses eventos ocorrerão ao longo da história e irão se acentuar cada vez mais que se aproxima a vinda de Cristo. Por fim, haverá um sinal que mostrará que o tempo da volta de Cristo está ainda mais próximo, que será a grande tribulação. Nesta época, na época da grande tribulação, o anticristo vai surgir e haverá sofrimentos como nunca antes houve na história. Os cristãos serão duramente perseguidos neste período da história da humanidade. Este período, possivelmente, de uns 3 anos e meio, nós teremos o toque das 7 últimas trombetas e o derramar das 7 taças. Em terceiro lugar, quando falamos de escatologia, nós cremos nas 2 ressurreições e também no milênio. Quando Cristo voltar, os injustos mortos continuarão mortos. E os injustos vivos serão separados e também serão mortos. Já os justos que estão mortos, eles vão ressuscitar. E a Bíblia diz que esta é a primeira ressurreição. Os justos vivos serão transformados e todos juntos. Os justos que ressuscitaram, os justos vivos que foram transformados, e deste modo juntos serão arrebatados para encontrarem com o Senhor nos ares. Nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo para sermos galardoados e vamos passar um período com Cristo no céu, chamado de milênio. Como o próprio nome sugere, este período durará 1000 anos. Depois de 1000 anos nos céus, acontecerá o juízo final. Nós voltaremos para cá, Cristo e Deus voltarão no grande trono branco. Todos os ímpios agora, depois do milênio, todos eles ressuscitarão. Os ímpios finalmente ressuscitarão. Esta é a segunda ressurreição. E serão colocados diante do Cordeiro. Eles serão julgados, cada um segundo as suas obras. Terminando o julgamento, toda a maldade será extinta, descerá fogo do céu, tudo será consumido. Mas não se engane. Os ímpios não ficarão queimando para a eternidade. Os ímpios serão aniquilados definitivamente e tudo se fará novo. Um novo céu e uma nova terra. Em quarto lugar, os novos céus e a nova terra. Depois de toda a maldade, que toda a maldade for extinta, cremos que os salvos passarão a viver em novos céus e nova terra, onde habita a justiça, para todos sempre ao lado do Senhor Jesus. Glória a Deus por isto. Enfim, de modo resumido, apresentamos as nossas convicções bíblicas de nossa denominação. Elas são a base da nossa unidade denominacional. Para conhecê-las com mais profundidade,
Você pode adquirir o livro, o Doutrinal, Nossa Crença, ponto a ponto, em sua 10ª e última edição, que está aqui em minhas mãos. Adquira o Doutrinal e você terá maiores informações de tudo aquilo que nós cremos como promessistas. Muito bem. Na segunda parte deste estudo, teremos 2 aplicações práticas frente à proposta dessa lição. Antes, porém, veremos 4 perguntas que finalizam esta primeira parte da nossa lição. A primeira pergunta será respondida pelo irmão Darcy, a segunda pelo irmão Dirceu, a terceira pela Jane e a quarta pela diaconisa Eunice Laplaca. Vamos às perguntas. A paz do Senhor, queridos irmãos. É prazeroso para mim participar da escola bíblica da nossa igreja. Respondendo à pergunta de número 1, segundo cremos, qual é a base da nossa salvação? Ela é conseguida com base naquilo que fazemos ou com base no que Cristo fez por nós? Resumo esta doutrina: Atos 15:11, Efésios 2:8, item 1 do comentário. A base da nossa salvação é a palavra de Deus, que é rica, maravilhosa e poderosa para nos salvar. O ser humano não tem nenhuma capacidade, tudo vem do Senhor. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Voltando lá para Atos dos Apóstolos, que a igreja lá estava em assembleia, estava uma briga só, que uns queriam uma coisa, outros queriam outra. O apóstolo Pedro, tomando a palavra, disse: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então a salvação vem do Senhor, não é mérito, é graça, favor imerecido. Deus vos abençoe e vos dê um excelente sábado. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Vou comentar a pergunta número 2. Apresente para a classe quais são as crenças do povo promessista a respeito da igreja, sua missão, etc. Primeiro, somos templo do Espírito Santo. Juntos fazemos parte do povo de Deus nessa terra. Que privilégio fazer parte de um povo. Estamos aqui para adorar a Deus, anunciar o Salvador, Jesus Cristo, aparelhar os santos, amparar os necessitados e alimentar a esperança e sermos luz. Sobre os ordenados, presbíteros são chamados para apacentar a igreja. Diáconos são chamados para servir a igreja nas questões materiais e estruturais. As ordenanças, batismo por imersão, lava-pé, cerimônia da humildade, a ceia do Senhor, memorial da morte de Cristo. Manutenção da igreja, dízimos e ofertas. Todas essas ordenanças fazem parte do povo de Deus bem antes da lei existir. Somos felizes por fazermos parte de uma igreja que seu fundador foi um servo que em oração pediu o batismo do Espírito Santo. Foi privilegiado e muitos de nós já fomos batizados também com este Espírito. Somos felizes porque com todas as nossas limitações estamos caminhando rumo a Canaã celestial. Amém. Pergunta de número 2. Leia Mateus 16 e 18 e algum outro texto que ache pertinente no item 2 do comentário anterior. E apresente para a classe quais são as crenças do povo promessista a respeito da igreja e da sua missão. Mateus 16 e 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos discípulos de Jesus, né? Nós somos a comunidade, nós somos a igreja de Cristo, né?
E a nossa missão é adorar a Deus, anunciar Jesus Cristo como Salvador, anunciar o Salvador, falar de Jesus, amparar os necessitados e alimentar a esperança. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos discorrer agora a pergunta de número 4 da lição 12 que nós estamos estudando agora. Eu sou a diaconisa Eunice Laplaca e eu quero passar com vocês o resumo deste estudo. Qual o ensino presente em Atos 1, 11? Qual o ensino presente ali? Nós que lemos este verso, nós vimos claramente que os discípulos estão sendo orientados por 2 varões de branco, de que do jeito que Jesus foi, ele há de voltar pela segunda vez. E nós estamos aguardando esse mistério, ansiosos, porque seria inútil a nossa fé se nós não estivéssemos aguardando Jesus voltar novamente. Esse daqui está bem esclarecido e nós cremos mesmo nisso. Sim ou não? Concorda, né? Nós cremos nisso. E depois apresenta de maneira resumida os 4 pontos da nossa fé, da nossa crença. Um dos 4 pontos da nossa crença, o primeiro, é que nós não cremos na imortalidade da alma. Que tem um período intermediário, não morreu, ele vai ficar ali na sepultura até o dia da ressurreição. Não tem esse período de meio termo. Fica mesmo ali esperando a ressurreição. Nós também cremos na segunda vinda de Cristo, porque nós já acabamos de estudar isso agora em Atos, e nós sabemos que ele há de voltar mesmo pela segunda vez. Por isso que nós estamos aguardando com fé essa segunda vinda de Cristo, que nós não sabemos o dia nem a hora, mas uma coisa nós sabemos, ele voltará. Nós cremos também na primeira e na segunda ressurreição. A primeira ressurreição há de ser dos justos, que serão chamados e ressuscitarão primeiro, e subirão com Jesus lá no céu, e ali habitaremos 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição dos justos. Depois haverá a segunda ressurreição, que é considerada como dos injustos, quer dizer, do povo, do restante que ficou aqui na terra, que há de ser julgado no juízo final. Aí não tem mais história. Quando a maldade já acabou, quando já acabou tudo aí então nós temos, nós passaremos, depois de acabar a maldade, habitar no novo céu e a nova terra. É o nosso 4º ponto de fé. Existirá um novo céu e a nova terra, onde habitará a justiça. Eu creio que nós estamos aguardando esse período aí, e estamos preparados para a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Então, são os 4 principais pontos que nós vimos agora. E eu quero dizer que se vocês se interessarem em aprofundar mais nesse estudo, que vocês procurem o livro doutrinal. Estudem, que lá no Doutrinal ele está na 10ª edição e ele tem todos os pontos da nossa doutrina. Deus seja louvado pela nossa fé e que nós possamos estar firmes nela. Amém. Amém. Graças a Deus, obrigado a todos pelas respostas. Que lições podemos tirar disso? Vejamos 2 lições práticas na segunda parte dessa lição. Vamos à primeira lição. Aplicando o tema. De mãos dadas, valorizemos nossas convicções bíblicas com humildade. Acabamos de ver, resumidamente, as nossas convicções bíblicas, aquilo que nos torna promessistas. Não cremos que somente aqueles que possuem esta mesma profissão de fé, incluindo todas as nossas crenças distintivas, é que serão salvos, ou que constituem a igreja verdadeira na face da terra. Juntos com irmãos de outras denominações, que até discordam de alguns dos nossos pontos doutrinários, fazemos parte da única igreja de Jesus na terra. Não apresentamos as nossas convicções bíblicas para tentar provar que somos superiores a outras denominações. Não é isso. Mas, para deixar claro em que cremos e também incentivar aqueles que fazem parte da Igreja Adventista da Promessa a valorizarem nossas crenças e que ao longo dos anos tem nos forjado como povo.
Não podemos ficar acanhados de apresentar aquilo que cremos, de apresentar as crenças que nos unem, de norte a sul do Brasil, em todo o mundo. Tenhamos orgulho daquilo que o Senhor nos tem dado através da iluminação do Espírito Santo. Muito bem. Teremos agora a pergunta de número 5, que será respondida pela diaconisa Elza Quintino. Cumprimento a todos com bom dia e que a paz do Senhor esteja reinando em cada coração. Eu vou responder a pergunta de número 5, que está escrito assim: você acredita que devemos valorizar nossas crenças? Porque é importante que isso seja feito com humildade? Sim, devemos sim valorizar nossas crenças, porque tudo que nós aprendemos, desde o início da nossa conversão, nós confiamos na palavra de Deus, sabemos que ela é a verdade. Então, aquilo que nós aprendemos, nós temos que valorizar e passar para as pessoas também. E nos dedicar sempre ao estudo da palavra, procurando cada dia mais, porque a palavra de Deus nos diz crescer na graça e no conhecimento. Então, se nós estamos conhecendo e crendo, nós temos que prosseguir sempre e nunca desvalorizar a palavra de Deus. Nós não vamos ter sempre mar de rosa, porque Jesus não prometeu mar de rosa para ninguém, mas Ele prometeu que nós teríamos aflições, mas para nós confiarmos nele, porque Ele venceu o mundo. E eu gostaria de ler com os irmãos um versículo que se encontra aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. São 3 versículos, que diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, tudo isso que eu li aqui, irmãos, são ensinamentos que nós devemos guardar para sempre. Paulo, falando para Timóteo, que tudo aquilo que ele aprendeu, que ele passasse para as pessoas. E ele aprendeu desde a meninice, porque a mãe dele era cristã e a avó também. A mãe Eunice e a avó Lloyd. Então, Timóteo foi um grande pregador da palavra de Deus, instruído por Paulo. Então, nós devemos sim valorizar tudo aquilo que nós aprendemos, que nós sabemos que o Senhor tem colocado em nosso coração. E que nós possamos ver a cada dia mais. Porque a palavra de Deus é poderosa para nos instruir em tudo aquilo que for necessário na nossa vida. Basta nós obedecermos. Que Deus abençoe cada um dos ouvintes. Amém. Amém. Obrigado, diaconisa Elza Quintino, que o Senhor continue abençoando sua vida. Após termos visto a primeira lição prática, onde aprendemos que de mãos dadas devemos valorizar as nossas convicções bíblicas com humildade, vamos para a segunda lição prática para as nossas vidas. De mãos dadas, defendamos nossas convicções bíblicas com zelo. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta, como dissemos a princípio, e a gente repete. Isso significa que a Bíblia é o nosso filtro. E para saber se algo deve ou não ser aceito como verdade, precisa passar pelo filtro das Sagradas Escrituras. Temos convicção de que todas as crenças que apresentamos, que nos definem como denominação, estão pautadas na Escritura. Temos nos esforçado para sermos fiéis na missão que temos como igreja, de sermos coluna e alicerce da verdade. Como alicerce da verdade, precisamos defendê-la. Como coluna da verdade, precisamos fazê-la conhecida. Por isso desafiamos você, que faz parte da nossa denominação, a você, promessista, a conhecer cada dia mais estas crenças, para saber defendê-las diante daqueles que quiserem saber os porquês
da nossa fé, os porquês da sua fé. Cheque as doutrinas à luz da palavra de Deus. E conforme diz Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Amém. Teremos agora a pergunta de número 6, que será respondida pela Lucilene. A paz, irmãos. A pergunta de número 6 diz assim: comente sobre o desafio que temos de defender a profissão de fé que abraçamos. Isso deve ser feito com zelo? O maior desafio em defendermos a fé que abraçamos é, com certeza, estarmos respaldados por conhecimento acerca do que pregamos. E isso só é possível a partir de estudos sólidos e constantes das crenças que defendemos. Claro, sempre pautados nas Escrituras, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Devemos nos aprofundar nos estudos sempre com muito zelo e dedicação. E assim, com certeza, estaremos habilitados para a defesa da nossa fé aos que nos cercam. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Lucilene. Que o Senhor continue te abençoando. Após termos visto a primeira lição prática, onde aprendemos que de mãos dadas devemos valorizar nossas convicções bíblicas com humildade, e a segunda lição prática, onde aprendemos que de mãos dadas devemos defender nossas convicções bíblicas com zelo, vamos agora ao desafio da semana. Chegamos ao final dessa lição, que tratou das convicções bíblicas que estão na base da fé do povo promessista e que forjam a nossa unidade denominacional. Apresentamos as crenças relacionadas à salvação, as crenças relacionadas à igreja, as nossas crenças relacionadas à vida cristã e ainda as nossas crenças relacionadas às coisas futuras. Fizemos uma breve síntese, mas mesmo diante desta síntese, fomos desafiados a valorizar e a defender as nossas convicções bíblicas. O seu desafio para esta semana será o seguinte: dê uma olhada no índice do livro O Doutrinal, que eu já te mostrei, está aqui, ó. Se você ainda não tem o livro O Doutrinal, a nossa crença, ponto a ponto, peça um. É importante que você tenha. É importante que em cada lar adventista da promessa tenha o doutrinal. Dê uma olhada no índice do livro O Doutrinal, ou também no livro A Fé que Professamos. Aqui está o nosso credo, aqui está a nossa confissão de fé, aqui está também a declaração de princípios da Igreja Adventista da Promessa. Dê uma lida no livro A Fé que Professamos. Verifique se existe alguma doutrina nossa que ainda lhe traz alguma dúvida, que ainda lhe falta convicção. Se encontrar, procure o pastor, procure, quem sabe, um cristão aí onde você congrega com um pouco mais de experiência e peça-lhe para que ajude no crescimento desse determinado ponto. Como diz a Bíblia, cresçamos sempre na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça isso com carinho, faça isso com zelo no decorrer dessa semana. Muito bem. Vamos agora ao nosso momento missionário. Bom dia, prezados irmãos. Hoje eu venho aqui convidá-los a participar dos pequenos grupos. Os pequenos grupos estão sendo realizados pela plataforma Zoom, devido à pandemia. Mas nada disso tem impedido de nós usufruirmos das bênçãos de Deus. Porque Deus continua abençoando a cada um de nós. Eu participo do PG Betel. E ali, naquele lugar, nós já vimos muitas experiências com Deus. Deus está agindo poderosamente. Vidas estão sendo alcançadas. Milagres estão ocorrendo. Por isso eu peço a vocês que vocês participem desse momento maravilhoso. Porque Deus continua agindo. Deus continua dando o melhor para os teus filhos. Então, hoje
é só um convite. E que vocês possam usufruir, assim como eu estou usufruindo desse momento agradável. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Graças a Deus. Contamos com vocês, orando pelos nossos pequenos grupos, frequentando os nossos pequenos grupos, disseminando essa cultura de pequenos grupos. Vidas têm sido alcançadas, vidas têm sido abençoadas. Se engaje conosco. Precisamos da sua ajuda conosco. Sua presença vai nos ajudar bastante nesta caminhada. Cantemos agora o hino final da nossa escola bíblica. Cantemos ao Senhor. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscando então, pelo amor de Deus unidos, a clamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido é discípulo de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não seja descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu, e as novas do Evangelho proclamando aos outros vai. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Amém. Glória a Deus. Um lindo louvor. Agora a oração final, ela será feita pelo Dinei. Oremos todos juntos com ele. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Uma lição maravilhosa que a gente aprendeu hoje. Um estudo muito interessante para a nossa vida, para o nosso aprendizado. E eu quero concluir esse estudo com uma oração. E eu convido você de casa que nos acompanha a orar junto comigo nessa manhã. Pai, estamos aqui, Deus, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Deus, na nossa vida. Pai, a gente não é nada, Deus, sem a Tua presença, não é nada sem o Teu cuidado. A gente, meu Deus, é dependente de Ti. Pai, querido Senhor, que o Senhor possa abrir nossa mente para que a gente possa entender mais da Tua palavra, ter essa sede de estudar a Tua palavra. O Senhor fala com a gente através da palavra. Então, que a gente possa crescer mais e mais nessa vontade de ler, de estudar, Deus. Pai querido Senhor, também quero te pedir, Deus, humildemente, Deus, que nos ajuda, nos guia nesse momento tão difícil, onde muitas pessoas precisam de ajuda, de amparo, de conforto. Pai, que nós estejamos prontos para ser essa ajuda dessas pessoas, que nós possamos também levar a Tua palavra, Deus, a Tua direção para essas pessoas.
Pai querido, o Senhor nos usa da forma que o Senhor achar melhor. Pai querido, estamos aqui, Deus, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai. É no teu nome que eu te agradeço e te peço, tu, Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Obrigado, Dinei. Que nosso Senhor continue abençoando sua vida. Chegamos ao final da 12ª lição desta série, Um Só Povo, estudos sobre a unidade cristã. No próximo sábado, dia 26 de setembro, encerraremos o estudo desta série de lições bíblicas, quando estudaremos a última lição da série de número 13, com o título A Unidade do Espírito. A última lição desta série terá como objetivo mostrar ao estudante da Palavra de Deus que é o Espírito Santo quem nos une à comunhão com Cristo e à sua igreja, de modo que possamos viver e servir em unidade. Obrigado a todos que nos auxiliaram nos louvores, nas orações, nas respostas, no momento missionário, e a você que participou com a gente aí da sua casa. Uma grande alegria tê-los conosco neste momento. Aguardamos vocês no próximo sábado, às 9 horas, para estudarem com a gente em nossa escola bíblica. Daqui a pouco, daremos início ao nosso culto de adoração. Será uma grande alegria ter vocês cultuando com a gente. Que o nosso Senhor abençoe todos vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus.